Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer algumas integrais, fazer algumas operações de integração, visando utilizar apenas o que nós estudamos. Se a gente for estudar todo o assunto de integral, nós vamos ver que existem várias técnicas diferentes para fazer o cálculo da integral. Então, o grande problema do cálculo 2 da integração é a gente saber a técnica que a gente vai utilizar em cada integral. Então, a dica dessa aula aqui não é ensinar uma técnica para vocês, é ensinar como primeiramente deve ser o mindset de cálculo de integral. Quando a gente vai calcular uma integral, a gente não deve pensar primeiramente na técnica que vamos utilizar, e sim em como nós podemos encontrar ou reescrever aquela função de uma forma mais fácil. Então, sem pensar em técnicas, vamos tentar integrar as funções utilizando apenas os conceitos de integração imediata, ou seja, aquelas integrais que nós já sabemos como elas se comportam, aquelas funções, e utilizando o conceito de derivação e antiderivação, ou seja, uma visão mais intuitiva. Então, não necessariamente a gente vai utilizar a técnica de integração por partes, que a gente não viu ainda, mas a gente não vai ver frações parciais, a gente não vai ver integrações com fatores geométricos, não. Hoje nós vamos ver a integração de uma maneira mais intuitiva, utilizando o método de arrumar as funções para que elas fiquem de uma maneira mais bonita visualmente, que ela fique mais fácil de ser transformada e operada, Então, hoje, a primeira integral que eu separei para vocês, para a gente analisar bem como arrumar uma função, é a integral de x, raiz de x, dx. E quando a gente olha para isso aqui, a gente já fica pensando, Você que já deve ter estudado integral, você já deve estar querendo fazer uma integração por partes aqui. Mas não é necessário. Esse tipo de produto, ele pode ser organizado de uma maneira bem mais prática. De tal forma que esse produto a gente pode fazer da seguinte maneira. A raiz de x a gente pode escrever como sendo x elevado a 1 sobre 2 dx. Isso é muito evidente porque qualquer raiz que eu tenha x, n, m, isso aqui é igual a x, n sobre m. Então, se eu tenho raiz de x ao cubo, isso aqui vai ser x elevado a 3 sobre 2, porque tem um 2 aqui escondido, Então, a gente pode utilizar sempre essa tática de reescrever a radiciação com um expoente, um expoente fracionário, porque a gente agora pode utilizar as propriedades da multiplicação. Por quê? Quando eu tenho um produto de duas funções, de duas potências, de mesma base se multiplicando, isso aqui é a mesma coisa que repetir a primeira e somar, repetir a base e somar os expoentes, Então a gente vai utilizar justamente essa técnica aqui para que a gente possa reescrever essa integral e não precisar utilizar nenhuma técnica de integração que seja mais complexa. Então isso aqui vai ser a integral de x, 1, deixa eu fazer um pouco mais organizado, x, 1 mais 1 sobre 2 dx. Agora é só somar as frações, isso aqui é bem simples de fazer, eu vou fazer direto, Vai ser 3 sobre 2 dx. E agora a gente pode utilizar a técnica de questão de polinômio, de monômio. A gente só repete o x e soma o expoente com 1 e divide pelo expoente. Isso aqui mais uma constante. Então segue que a nossa resposta final vai ser x elevado a 5 sobre 2 sobre 5 sobre 2. E aí a gente ainda pode arrumar um pouquinho isso aí, fazer todos aqueles processos, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, enfim. Mas isso aí é só questão estética mesmo, Bora fazer uma segunda integral aqui agora? Eu trouxe uma segunda integral que ela também, quando você olha ela, você acha que você vai ter que usar alguma técnica, mas não é necessário, tá? Que é justamente a integral de x ao cubo mais 1 sobre x dx.
E aí você olha, né, quando você estiver no final do curso, você vai olhar provavelmente para essa integral e vai querer utilizar integração por frações parciais. Mas não é isso que a gente vai utilizar aqui, certo? A gente pode justamente fazer o mesmo esquema, né? Por quê? Quando a gente tem uma soma de frações de mesma base, a gente pode simplesmente repetir a base e somar os numeradores. Então a gente pode fazer justamente o sentido inverso, né? Então a gente pode fazer justamente o sentido inverso. Por quê? Essa integral aqui, ela vai ser justamente a integral de x ao cubo sobre x mais 1 sobre x dx. A gente sabe que a gente pode somar integrais sempre separando cada integral. Então a gente pode fazer uma integral com isso aqui e somar com a integral disso aqui, que a gente sabe calcular. Então veja que o caminho reverso ele pode ser feito também. Vai seguir, né, do nosso cálculo, que isso aqui vai ser integral de x ao quadrado mais 1 sobre x dx. Isso aqui a gente pode separar as integrais, né? Então vai ficar a integral de x ao quadrado mais a integral de 1 sobre x dx. Opa, que eu esqueci do dx aqui, né? Vou fazer um pequenininho aqui. E aí nós sabemos que essa integral é simples de calcular, vai ser x 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Essa integral é ln do módulo de x. E a constante aqui. Só arrumando os cálculos vai ficar x ao cubo sobre 3 mais ln do módulo de x mais a constante. Veja que a gente não precisa utilizar nenhuma técnica, apenas utilizando os conceitos básicos de matemática, né? Então nem sempre é necessário usar técnica de integração. Lógico que vão ter casos que a gente vai ter que usar as técnicas, mas é como eu falo, sempre tenta arrumar a função de uma forma que ela fique mais amigável, né? Então não vá saindo utilizando técnica, sempre pense como você vai iniciar a integral. Eu acho que é o mais importante para o nosso desenvolvimento. A terceira integral que eu separei para vocês foi a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então tente responder essa integral na sua casa, né? Agora que você já tentou, eu vou dar a solução. Pessoal, isso aqui é uma integral que às vezes a galera não se atenta, que isso aqui é uma integral imediata, né? A pessoa vai começar a utilizar o que a gente chama de fatores. A gente vai utilizar uma técnica, a gente vai ver mais futuramente, né? Que utiliza um pouco de geometria, né? Mas não é necessário aqui, porque isso aqui, pessoal, isso é uma integral imediata, né? Isso aqui é igual a arco tangente de x mais uma constante. Então, isso aqui é uma integral imediata que a gente já viu. Por isso que é importante você estudar as integrais imediatas que a gente viu na aula passada, tá? Então, às vezes é uma pegadinha, né, que a galera acha que tem que ficar... pode até sair, tá? Vai sair você utilizando técnica, mas é muito mais fácil você ver que isso aqui é uma integral imediata do que você tá fazendo todo esse cálculo e perdendo tempo na sua prova, né? A próxima que eu vou trazer para vocês é a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Isso aqui, pessoal, vai ser justamente mais uma integral imediata que engana muita gente que acha que vai usar a geometria, mas não precisa, mas se quiser usar vai chegar também, mas não é necessário. Isso aqui é arco cosseno de x, mas a constante é uma integral imediata também. Então, antes da gente prosseguir para a próxima integral, qual é o procedimento para realizar uma integral? Como resolver a integral? Então, vou escrever aqui, como resolver uma integral. Como resolver... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, como resolver uma integral? Essa é a pergunta que a gente tem que estar bem firme na nossa cabeça. Eu gosto muito de falar para os alunos o seguinte. A gente tem um passo lógico que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer algumas perguntas para a nossa mente. É uma integral imediata? Porque se for, não tem o que fazer, é só jogar o resultado, né? Se você sabe qual é a integral imediata, mas você não sabe qual é o resultado dessa integral imediata, aí você vai ter que tentar calcular. Segunda coisa, dá para arrumar a função de uma forma mais fácil?
Terceiro passo, se não der, né, é o que eu falo. Qual técnica eu vou utilizar? Qual técnica mais se encaixa para a gente estar resolvendo essas integrais, né? Eu falo muito isso no meu curso. Então, a próxima integral que eu separei para vocês é a integral de secante ao quadrado de x dx. Outra integral imediata, né? Isso aqui é igual a tangente de x mais uma constante, né? Porque a gente sabe que quando a gente deriva a tangente, a gente encontra a seno ao quadrado de x, né? Então, se eu derivar isso aqui, eu vou encontrar isso aqui, certo? A próxima vai ser a integral de tangente ao quadrado de x, que aí já fica mais interessante, né? Um exemplo mais legal, que vocês vão tentar fazer aí agora. Bom, agora que vocês tentaram, pessoal, não vai dar pra gente arrumar isso aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, certo? Isso é que a gente tem que ter em mente. Mas mesmo se você reescrever isso aqui, você vai dar um trabalhinho você pensar em como fazer. Então, quando a gente pensa em relações trigonométricas, principalmente quando tem um quadrado aqui, a gente tem que lembrar sempre de uma relação fundamental aqui, que é a relação fundamental da trigonometria, né? Então, se a gente lembrar da relação fundamental da trigonometria, que ela diz o seguinte, né? O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui tem que ser igual a 1. Tá, Thiago, mas eu não estou falando de seno nem de cosseno, estou falando de tangente. É justamente, a gente vai transformar essa equação numa tangente. Como? Dividindo todo mundo por cosseno ao quadrado de x. E olha aqui, é muito bacana, né? Essas manipulações. E a gente vai chegar justamente em tangente ao quadrado de x mais 1 igual a 1 sobre cosseno. A gente sabe que é secante, né? E ao quadrado vai ser secante ao quadrado de x. E aí a gente pode isolar isso aqui. Menos 1. E aí a gente pode substituir lá na integral esses valores aqui. Então a gente vai ter, na verdade, uma integral de secante ao quadrado de x menos 1 dx. E aí, pessoal, não tem muito o que fazer. A gente pode separar as integrais, né? Menos a integral de 1 dx. E aí, é só a gente correr para o abraço, porque aqui a gente sabe calcular. Isso aqui vai ser tangente. Justamente, é tangente de x menos x. Mais uma constante. E a gente resolve aí a nossa integral de uma maneira bem fácil. Então eu vou dar um agradecimento para vocês aqui do nosso curso de integração. Então muito obrigado aí a todo mundo que participou da nossa aula. Deixe um comentário, um feedback, é muito importante. E até a nossa próxima aula.